Boa noite a todos. Nós estamos gravando porque, no máximo, amanhã cedo, a fala de hoje vai estar lá no YouTube. Então, quem gostar muito, quem se interessar, pode acessar, né, e tirar as dúvidas, as conclusões. E eu estou aberta lá no WhatsApp para responder todas as questões que, porventura, vocês ainda tenham para falar, né, sobre isso. O público de terça-feira quase sempre é o mesmo, né? Varia algumas pessoas. Sejam bem-vindos que estão vindo pela primeira vez. E eu quero dizer que é com muita alegria, né, que eu retorno nesse novo ano. De novo a gente aqui, né? E que alegria encontrar vocês no melhor lugar, que é essa casa de oração, com tão boas vibrações, né? E com tanto desejo que cada um de nós traz dentro de si de aprender um pouco mais. Porque aprendendo a gente acaba por melhorar a nossa existência, não é? E eu ia falar isso, que nos 3 últimos encontros que eu estive aqui, eu falei basicamente do pensamento. Estão lembrados? Falei sobre ligação mental a última vez. E é um assunto tão atraente que eu, quando eu saí daqui, eu falei, quando eu voltar nós vamos falar tal coisa e tal, mas já imaginando que eu ia voltar nesse tema, né? Porque eu queria fazer um fechamento, fechar com chave de ouro o assunto do pensamento. E fiquei, né? Eu olhei num livro, olhei em outro, fiquei pensando. Aí encontrei uma amiga na época do Natal, nos dias do Natal. Ela falou, Malu, estou lendo um livro maravilhoso, que é o livro que ele deu uma bisbilhotada, que ele falou, eu já estiquei o olho, que é esse livro aqui que todo mundo precisa estudar. Esse livro não é pra gente falar, eu vou ler esse livro, papapá, né, Nali? Esse livro... Pois é. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis. Esse livro é para a gente estudar ele aos poucos, né? E colocando dentro da gente essa coisa boa que Leon Denis nos explica maravilhosamente bem e basicamente sobre o pensamento. Aí quando ela falou ela falou, estou lendo um livro maravilhoso e falou que era esse livro, eu falei, nossa, esse livro tem um tema que eu amo, que é a disciplina do pensamento. Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, é lá então que eu vou buscar, que eu vou bater papo com o pessoal no meu primeiro encontro deste novo ano. Então, para os que estão chegando hoje, vocês não vão perder nada, porque eu estou voltando num tema que os demais já ouviram várias vezes, né? E para quem já ouviu várias vezes, é um novo olhar agora, com o olhar de Leon Denis, né? Foi retirado, então, o texto que eu escrevi do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é o capítulo 23, que fala basicamente do pensamento. E a gente falou aqui, né, já várias vezes, que tudo acontece a partir do pensamento. Lembra que a gente falou isso? Tudo. Inclusive, nós, né, éramos no pensamento do Criador antes de estarmos aqui. Então, tudo que a gente olha, vê, pensa, ouve, tudo, a princípio, nasceu do pensamento. E eu até comentei com vocês que eu, numa conversa de Rubião para Botucatu com uma amiga, falando sobre isso, imagine vocês o que sofrem minhas amigas, né? Porque com quem que eu tenho que exercitar? Com quem está por perto, né? E vou falando, né? Aí ela falou, eu concordo com tudo que você falou, mas os sentimentos não é no pensamento, é no coração, né? E não se engane, tudo a partir do pensamento. É no pensamento que mora tudo que a gente vai ver, ouvir e perceber, né? Então vamos lá. Leon Denis começa falando que o pensamento é criador, e a gente agora já sabe disso, porque já foi falado várias vezes, né? Ele fala que o pensamento é criador, assim como o pensamento do eterno, de Deus, né? Que projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos. Todo momento isso acontece, né? Mas da mesma maneira, né, assim também acontece com os pensamentos dos grandes sábios, dos não tão grandes, dos escritores, dos compositores, dos músicos, dos cientistas, dos médicos, conosco mesmo, né? A todo momento nós estamos tendo, ele cita como que os pensamentos fazem brotar uma florescência de ideias. É como se fosse um canteiro
Então a nossa mente funciona como um canteiro florescendo o tempo todo. Imagine isso, um canteiro florido, quando uma florzinha seca já tem outra abertinha lá, né? Mas é uma florescência não só de ideias, mas de concepções, né? Que vão influenciar para o bem ou para o mal, conforme a natureza, toda a humanidade. Porque não vai acontecer conosco, vai acontecer com todos. Então, a todo momento, nós estamos sendo influenciados ou estamos influenciando alguém através do nosso pensamento. Quando você chega para alguém e fala assim, eu faço um bolo maravilhoso, você quer a receita? E a pessoa já encheu a boca d'água, eu quero. Pronto, ela já foi influenciada. É por aí, não é? Eu tenho 2 exemplos aqui. É um exemplo pessoal. Alguém riu aí, olha, a pessoa já aconteceu com ela, com vários, ó. Então, do bolo. O bolo foi um bom exemplo, né? Mas, olha, para a gente entender isso, dessa questão que a gente é influenciado ou impressionado pelos pensamentos o tempo todo, quando foi final de novembro, acho que foi 16, dia 16 foi um sábado, foi final de novembro, nós tivemos uma Masterclass lá no IB, no Instituto de Biociências. Uma Masterclass é uma grande aula, no caso, para violinos. E todo mundo, né, que gosta de sofrer no violino estava lá, porque essa Masterclass ia ser dada por um grande nome, né? Alessandro Borgomaneiro. Ele é um regente lá de Goiânia, ele é conhecido internacionalmente, professor universitário na cadeira de música. Então, nossa, não podia estar melhor a nossa tarde. Começamos às 2h30 e fomos até 7h30, ninguém viu o tempo passar. Ninguém viu. Quando acabou, mas já acabou? Como assim, né? Todo mundo querendo continuar. E ele, com toda a sabedoria de quem toca desde criancinha, que fez estágios fora do Brasil, que toca no mundo inteiro, ele falou do violino, do instrumento, das técnicas, disso, daquilo, daqui. Depois ele tocou um monte, uma porção de música para nós, sem partitura, né? Que foi o negócio. E depois a gente tocou para ele nos corrigiu, mostrou e tal. Depois ele sentou e falou, olha, eu vou contar para vocês como a gente precisa estudar. E nos contou qual era a melhor maneira de se estudar. No caso dele, Alessandro Borgomaneiro, ele divide o horário dele de estudo em três horários no dia, de manhã, tarde e noite. Para não ficar um volume só, a pessoa não se cansar, não se chatear, não querer jogar o violino na parede, esse tipo de coisa, né? O que aconteceu com a Malu? Lá eu já estava pensando, cara, mas podia ter trazido meu violino, dado uma tocadinha aqui, né? Porque, ó, tô parado sem tocar, porque o que ele foi falando foi nos inebriando de desejo de pegar o violino e fazer o que ele estava falando. Quando eu voltei às 7h30 para minha casa, eu falei, gente, eu vou tomar um banho, vou jantar e eu vou tocar um pouquinho, porque imagine, hoje eu não toquei lá para ele, mas hoje eu não toquei para estudar. E pensei que isso tinha acontecido só comigo. Quando a gente se encontrou no próximo ensaio, todo mundo conversando isso, que todo mundo tinha chegado em casa desejoso de tocar. O que tinha acontecido conosco ali? A gente tinha sido influenciado, né, por uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Ele tinha falado, ele tinha nos contagiado, nos impressionado, e a gente queria ser novos borgomaneiros, né, tocando direitinho, que só daqui 5 encarnações que a gente vai chegar perto dele, né? Mas aconteceu isso, foi uma influência para o bem, né? Uma coisa boa que aconteceu. Mas eu tenho uma experiência no campo não tão bom, né? Eu, há uns 2 anos, fiz um tratamento de saúde, onde eu ia, tinha um grupo de pessoas. E quando começou a guerra da Ucrânia, e a televisão mostrando lá as primeiras bombas, e alguém, né, uma das pessoas, começou a ficar exaltado, falando daquilo, né? Exaltado, e minha cabeça assim, isso vai dar ruim, né? Isso vai dar ruim. Ah, não deu outra. Até que ele chegou num ponto que ele falou que uma coisa que estava acontecendo com aquela, os responsáveis precisavam ser executados em praça pública para que todo o povo entendesse que aquilo não se podia fazer. E eu, como assim, não? Desejosa de uma brechinha para mim falar que não estava certo e tudo mais. Mas o que me deixou mais espantada foi que tinha mais ou menos 8 pessoas, pelo menos 6 concordaram. Ali houve uma florescência de ideias, uma transmissão de pensamento, de ideias, né? Que não foram bons pensamentos, foram maus. E encontrou, como que eu vou falar? Encontrou essa volta, né?
Então, a todo momento, ou nós estamos influenciando, ou nós estamos sendo influenciados pelos nossos pensamentos. Por isso, aí mora o perigo da gente não prestar atenção no que está nos chegando. Porque a todo momento, neste momento eu estou falando, eu não sei o que está se passando na cabeça de vocês, mas em cada cabeça cada pensamento aí vai estar pensando uma coisa. Mas isso acontece quando a gente ouve uma música, quando a gente vê lá um filme, ou vê um noticiário, né? Ou vê uma coisa que nos desagrada demais. Então a gente precisa estar sempre com os nossos pensamentos disciplinados, que é o que o Leon Denis fala, para que a gente não tome partido errado. Em relação à pena de morte, não cabe para nós espíritas esse posicionamento, porque nós somos a favor da vida, né? A favor do amor, a favor da coisa certa e correta. Então não nos cabe nos posicionar a favor disso. Naquele dia lá eu consegui falar numa brechinha que não é melhor deixar esse povo aí viver para poder aprender vivendo, mas ninguém queria ouvir, todo mundo queria fazer alguma coisa de ruim. Bom, esses mesmos pensamentos que nós somos levados a administrar, eles são ao mesmo tempo grande e sagrado. Então nosso pensamento é muito grande, talvez a gente não tenha essa consciência, né? E muito sagrado. Ele é grande por quê? E sagrado por quê? Porque o pensamento, ele dissipa as sombras do caminho. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu estou com uma coisa ruim aqui, faz uma prece, o pensamento detecta aquilo e aquilo se esvai. Já não aconteceu com muitos de vocês? Conseguirem perceber através do pensamento, que a gente vai perceber através do pensamento, que algo não está certo, e a gente, quando se posiciona junto a Deus, a coisa melhora. Então, o pensamento, ele dissipa as sombras do nosso caminho, mas também ele resolve os enigmas da vida. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou com um problema, eu não consigo resolver, nossa, eu não consigo, aí a gente vai lá e olha, tenha calma, tenha tranquilidade, relaxa, né? Tenha pensamentos melhores, e de repente a pessoa fala, nossa, não tinha pensado nessa solução. Então, isso acontece o tempo todo, é que a gente não vai computando, né? E o pensamento traça o destino da humanidade. Quando o carinha lá inventou a roda, aquela ideia apareceu no pensamento dele primeiro, né? Mas quando aconteceram os grandes movimentos, né? As grandes civilizações, tudo que foi construído, que nos chama atenção, aconteceu a partir do pensamento. Mas as tragédias também, né? Quando a gente pensa em algumas coisas que aconteceram, que foram fatalidades do nosso planeta, que a gente gostaria que nunca tivesse acontecido, aconteceu a partir do pensamento. Então eu posso citar aqui duas coisas que incomodam a minha alma, que é o Holocausto e que foram as bombas atômicas, né, nas cidades japonesas. Então isso nasceu no pensamento de alguém, né, que aí foi posto em prática. Nós aqui já falamos sobre o fluido cósmico universal, o pensamento caiu ali no fluido, encontrou outros pensamentos receptivos e dá no que dá. Então, o pensamento, ele é muito temível, porque é pelo pensamento que eu vou ascender, quer dizer, subir, né, para Deus, ou eu vou escorregar e levar muito tempo para voltar a ficar no lugar que eu mereço estar como esse ser eterno que somos. Então a gente tem o direito de viver uma vida boa através de bons pensamentos, não é? Bom, mas tem algo que a gente precisa prestar muita atenção e que Leon Denis traz, que é bastante interessante. Ele fala no livro que mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor com as suas consequências. O que ele quer dizer isso? Toda a produção do seu espírito, toda a produção do espírito volta para o seu autor com as suas consequências. Isso me lembrou que tem um povo que fala assim, pede para o universo manda de volta. Não fala? Tem gente que fala isso, né? Que o universo traz de volta. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz, aí cai numa conversa que eu tive há pouco, no atendimento aqui. A gente passa a vida, né, sendo coordenado pelos pensamentos, se eles estão desorganizados, se eles não estão disciplinados, eu vou levar uma vida
mais baseada talvez no sofrimento do que não. Mas tudo que eu fizer, aquela produção vai voltar. Não sou eu quem digo, é o Leon Denis. E aí o que acontece? Se a produção que eu fiz foi boa, ela volta na forma de bons momentos, de momentos de alegria, de paz. Quem aqui já não teve um dia que falou assim, gente, eu estou tão bem hoje, estou numa boa. Já? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo tinha que balançar a cabeça agora, né? Ai, olha, eu nem não fiz nada, nem saí de casa, mas eu estou numa boa, não é? É que a produção de vocês aquele dia foi boa, né? Voltou de uma forma boa. Porém, vai ter gente que vai viver em agonia, né? Sem paz, sem tranquilidade e sem liberdade. Porque enganamos nós ao pensar que só não tem liberdade quem está preso. Não é verdade. Pergunte para quem perdeu a paz se ele tem liberdade para apreciar assim aquele pratinho delicioso, arroz, feijão e ovo. Não tem. A pessoa não tem. Quem não tem paz não tem esse prazer, os prazeres que alguns julgam pequenos, mas que a gente sabe que é grande, né? Então a gente precisa a todo momento ir lá em Jesus e falar como é que é mesmo Jesus a história, e ele vai falar, Malu, minha filha, é vigiar e orar. Não foi Jesus que falou isso? Todo momento nós temos que voltar e falar, gente, o que eu estou pensando mesmo? Nossa, acabei de ver que eu estou com um pensamento horrível. O que Jesus manda fazer? Orar, né? Ter o controle desses pensamentos, né? E Leon Denis fala mais, temos que discipliná-los, né? Então, o pensamento é criador, nós já sabemos. E o pensamento, ele não atua somente no nosso entorno. Ele não fica aqui influenciando algumas pessoas, ou quando a gente, por exemplo, suponhamos que eu grave esse vídeo e ponho na internet, alguém lá no Japão ouve e fala, nossa, né, que ela tem razão, eu vou fazer isso, né? Eu vou controlar meus pensamentos, vou vigiar meus pensamentos, vou querer ter uma vida mais feliz. Então eu estou influenciando alguém que está bem longe. Porém, e a gente vai fazer isso de novo, eu torno a falar, as influências podem ser tanto para o bem quanto para o mal, mas o pensamento ele influencia, aliás, o pensamento atua principalmente em nós. Por quê? Porque o pensamento gera nossas palavras, o pensamento gera nossas ações, e o pensamento gerando nossas palavras e nossas ações, a gente vai construir dia após dia a vida que nós temos. Então, aí é minha escolha, ou eu tenho uma boa vida, tranquila, em paz, ou eu tenho uma vida de sufoco. Vai depender do tipo de pensamento que eu vou ter. Ai, Malu, mas todo mundo está nesse barco? Todo mundo nesse barco. É que as pessoas não vão ficar falando para a gente, nossa, hoje eu tive um pensamento ruim, por isso que eu estou triste. Não, né? As pessoas não fazem essa conexão, né? Entendido até aqui? Maravilhoso. Então, agora o mais importante. Nós modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Olha que perigoso. Conforme o tipo de pensamento que eu tenho, eu moldo a minha alma. De que jeito? Olha, pouco a pouco, de acordo com os nossos pensamentos, nosso ser se povoa, nosso ser vai se povoando de formas frívolas, de formas feias, de formas tenebrosas, ou, conforme o jeito de pensar, vai ser de formas sublimes, bonitas, interessantes. Eu não posso ver o que ela está pensando, então o que ela imprimiu aí no ser dela, ainda bem, não estou conseguindo ver, né? Porém, o pessoal do outro lado vê. Olha o risco, né? Então a pessoa passou o dia inteiro com pensamentos sexuais errados, porque o sexo é divino, foi deixado por Deus, não foi por comércio, né? Então passou o dia inteiro com aquelas ideias, está lá impresso no ser dele. Então isso a gente precisa ficar muito preocupado, né? Você até ficou aliviada que eu não consigo ver as formas em você, né? Olha aí, ó. Então a alma, de acordo com os pensamentos,
ou ela se enobrece, ou ela, olha que palavra terrível, se entenebrece. Então, de acordo com os pensamentos, ou eu me elevo e tenho a minha alma, ela resplandece, ela gera luz, ou eu deixo a minha alma sombria, né? Então, Leon Denis, olha, assim, eu amei, né? Porque cheguei lá num pedaço lendo o livro, ele pôs assim: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Eu falei, gente, eu estou nesse assunto há tanto tempo e ele vem me falando que é importante, então vamos ficar estudando pensamento o ano inteiro. Mentira, é a última vez aqui, eu prometo para vocês. Bom, o pensamento, então, é a causa inicial da nossa elevação, né? Não vai ter como a gente se elevar espiritualmente se os meus pensamentos estão me sabotando, né? Estão me levando para um outro lugar. E não tem razão de eu ter medo de estar numa situação muito feia. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, será que eu vou para um umbral? Eu falei, eu que sei. E eu sei lá dos teus pensamentos, né? Então, cada um aqui vai saber para onde vai, né? De acordo com o tipo de pensamento que vai ter, né? Então, segundo o impulso do pensamento, ele prepara todas as descobertas da ciência. Então, tudo que tem na Terra foi a partir do impulso dos pensamentos, as grandes descobertas, as grandes invenções, assim como também, eu estou repetindo o que eu já falei, assim como também as grandes tragédias, né? Mas olha o que ele fala a respeito do nosso pensamento, que é muito interessante, que as vibrações do nosso pensamento, então, por exemplo, agora está todo mundo com um bom pensamento na cabeça? Alguém fez assim? Misericórdia, não, põe um pensamento bom. Este pensamento bom tem uma vibração, né? E esta vibração vai estar diretamente ligada com a tendência do ser. Então, aquele que não tem uma boa tendência, ele não consegue realmente ter um bom pensamento. Mas aquele que está se elevando ou elevado, vai ter uma boa vibração, né? Vai ter um bom pensamento. E olha o que ele fala. Se a gente meditar diariamente, e olha, gente, aqui eu faço um parênteses para dizer que é Leon Denis falando da meditação. A Joana de Ângeles fala sobre a meditação. O pessoal do plano espiritual sabe o que é melhor para nós. Então ele diz, se a gente meditar diariamente em assuntos elevados, quais assuntos? Bom, na sabedoria, então a gente vai pensar o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como que eu faço para melhorar meu lar, como que eu faço para a convivência aqui ser melhor. Nossa, meu chefe é um chato, mas como que será que eu devo agir para as coisas serem melhores, né? Isso é sabedoria. O contrário é ir lá e brigar com o chefe, né? Quando eu medito no dever, qual é o meu dever como ser humano, como pessoa, como filha, como esposa, como professora, qual é o meu dever? Qual é o meu dever como cidadã dessa terra? Qual é o meu dever com a terra? Com os reinos animal, vegetal, mineral, qual é o meu dever, a minha obrigação para com eles? E quando eu medito no sacrifício, quantas vezes nós precisamos, né? Nós passamos por sacrifícios em nome da família, em nome de um grupo, em nome de algumas situações. Lembrar que o sacrifício muitas vezes é para o crescimento, não é para a nossa tristeza, né? Então, quando a gente medita nessas coisas mais elevadas, o nosso ser se impregna, pouco a pouco, daquele tipo de pensamento. Olha que bonito. Então, se eu estou pensando no bem, a minha tendência é amanhã pensar de novo. Porque aquilo veio e meio que colou, né? É por isso que a prece improvisada, ela tem tanto valor, né? Porque você já está com a sua alma preparada para falar com Deus, né? Por isso que a gente na casa espírita pede tanto para a pessoa falar prece improvisada. Fala do coração, a gente pede, né? Mas se ao contrário, ao invés de meditar nessas coisas boas, o meu coração, o meu pensamento é inspirado por maus desejos, por raiva, por inveja, por preconceito, por julgamentos, e agora vem uma coisa pior, por ciúmes, né? Por paixões, lembrando que a linha que separa a paixão da obsessão é uma linha fininha, viu, gente? Fininha, fininha. Então, quando eu estou dedicando para alimentar, me dedicando para alimentar pensamentos que traduzem este tipo de sentimento, o que acontece? As imagens
que o meu pensamento cria, elas vão se acumulando em nosso corpo fluídico e o entenebrece, o escurece, né? A gente precisa tomar muito cuidado, mesmo quando alguém fizer alguma coisa, eu vou falar já disso, para a gente não guardar aquele sentimento, porque isso fica aqui, guardado na nossa alma. Há algum tempo a doutora Vanessa, né? Vanessa fez uma palestra aqui, onde ela falava da relação dos pensamentos felizes com a cura de algumas doenças. Existe uma relação íntima, ou com aparecimento, pensamentos ruins ou aparecimento de algumas coisas. Vocês já perceberam que a gente se aborrece, fica bravo, se amargura, no dia seguinte a gente levanta, a garganta está doendo, a gente está com febre, papapá. Aí o médico fala assim, ou alguém fala pra gente, caiu a sua imunidade, não é isso? E por que a nossa imunidade cai? Então tem uma relação, né? Eu me entristeço, meus pensamentos que me dominam são pensamentos mais tristes, abre portas para as bactérias e vírus, e aí forma esse ciclo aí, né? Então, gente, nós podemos dizer com segurança que cada um de nós pode produzir à vontade luz ou sombra. Então, se eu medito em coisas boas, eu estou produzindo luz. Porém, se eu alimento ódio, raiva, rancor, é tudo para mim, é na ponta da faca, na ponta da faca é bom, hein? Tudo para mim é no riscado da faca, eu estou produzindo sombras. Então, eu tenho sempre que imaginar. E agora uma pergunta que vocês não precisam responder. Hoje, vocês produziram luz ou sombra? Eu tive que estudar aqui, então eu estava mais caprichosa hoje, hein? A gente tem que passar em mente todos os dias o que a gente fez, né? Que produção foi a nossa, né? Para não reclamar depois, né? Bom, e esse é o assunto que a gente vai entrar agora e já estamos quase finalizando. Não há progresso espiritual possível sem a observação atenta de nós mesmos. Então, eu tenho que me observar sempre, porque se eu não me observar, eu vou ter uma falsa ideia de mim. Eu vou me achar fofa, eu sou tão fofa, eu sou tão legal, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, mas às vezes não é exatamente o que as outras pessoas estão pensando. E quando eu começo a ser vigilante com os meus pensamentos, começo a tentar discipliná-los, eu começo a perceber aonde mora o perigo, né? Que as coisas não são tão assim, né? Então é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos. Então, o exemplo é aquela pessoa que manteve uma linha reta de comportamento, até o dia que ele está dirigindo, felizinho da vida, fez a prece de manhã, alguém vem, bate, arranca o espelhinho retrovisor. E aí, ao invés de ele falar, nossa, vou ver se dá para consertar, vou encostar o carro e pegar, ver se dá para consertar. Não, ele fala um monte de imprecações, de palavrões, e às vezes ele lembra palavrão da outra vida. Sabia que isso acontece? Você sabe que eu vi uma briga uma vez de uma pessoa, eu estava bem longe, porque eu sou muito medrosa, estava bem longe, e a pessoa falando um monte de palavras, e ela falou uma palavra, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E fui procurar, ela lembrou de um palavrão da vida passada, porque nessa vida não tem esse palavrão não. Aí eu fiquei, quando eu comecei a ler isso, eu falei, gente, que palavrão que era e não consigo lembrar, mas essa pessoa lembrou. E às vezes acontece, num ato impulsivo, que aquela pessoa também falou, estava, né? A pessoa vai e fala um monte de imprecações. Isso serve para quê? Olha, eu não estou tão bem assim. Eu preciso me controlar. Eu preciso verificar o que se passa dentro de mim. Afinal de contas, um espelhinho, a gente repõe, né? Agora, uma condição espiritual abalada vai demorar um tempinho, né? Muito bem. Agora, a gente precisa se vigiar para saber para onde que eu dirijo meus esforços para me aperfeiçoar. Então, eu sou muito bruta para falar. Já descobriu? Então vamos consertar. Outro dia uma pessoa falou assim, eu sou muito, não é irônica, eu sou muito sarcástica. É sarcástica? Eu sou muito, não, peraí. Uma coisa assim, que era sarcástica ou irônica. Eu falei, mas que maravilha, você já descobriu que você é assim, agora o caminho está mais curto. Já afunila ali e já tenta consertar, né? Agora, para nós aqui, né, o passo seguinte, nós espíritas, não basta a gente vir para cá e saber a doutrina espírita, é bom saber,
né? E quanto mais se sabe, você fala, nossa, gente, não vou vencer isso nunca, né? Porque quando sai dos livros da codificação, tem mais milhares para você estudar e tomar conhecimento. E isso é maravilhoso, porque está tudo lá o que a gente precisa saber. Outro passo, então não basta eu saber, não basta eu crer. Você acredita na vida? Ah, eu acredito na vida após a morte, eu acredito nisso, nos espíritos, para lá. Não basta isso. Eu preciso vivenciar aquilo que eu acredito, estudo e vejo. Vocês entenderam? Então, o momento de ser espírita não é esse a hora que a gente vem que senta, né? Da mesma maneira que eu não vou falar um palavrão aqui, eu não vou falar lá fora. Da mesma maneira que eu não vou fazer uma fofoca aqui dentro, porque essa casa representa muito para muitos de nós, a gente também não vai fazer lá fora. A gente vai manter um comportamento único e exemplar, né? Muito bem. Bom, para disciplinar o pensamento, nós temos que ter, para disciplinar nosso pensamento e achar que ele está disciplinado, nós temos que ter para com todos tolerância, benevolência e perdão. Agora, cada um aí puxa um chato da vida de vocês que chateou vocês e veja se vocês tiveram benevolência, tolerância e perdão. Ah, alguém balançou a cabeça que sim. Só uma pessoa, o resto não teve? Olha, gente, para disciplinar o pensamento, nós temos que ter essas 3 coisinhas atuantes, né? Muito bem. Se o outro nos causa prejuízo, o outro, seja lá quem for, esposo, marido, amigo, o chefe, colega de trabalho, aquela pessoa do grupo de amigos, se o outro te causa prejuízo, se ele riu de você, se ele te ofendeu, pode acreditar que 100% das vezes, cada um vai ter um caso aí na memória, que todos nós já tivemos alguém que nos chateou, né? Que tentou nos chatear. E aí quando você entende, a pessoa vai tentar, mas não vai conseguir. A gente tem que lembrar que aquilo que a pessoa está fazendo é o máximo que ela pode fazer. Ela não tem recurso lá dentro para fazer melhor. Então não se preocupe. O dia que ela aprender, ela não vai fazer mais. Então a gente sempre tem que lembrar que aquele que está nos aborrecendo, então por isso o pensamento tem que vir primeiro. Nossa, ele está me ofendendo, mas é o que ele pode fazer. Então eu não posso exigir mais dele, ele não tem para dar. Eu só posso exigir de quem tem. De quem não tem, eu não posso exigir, né? Então nós não temos o direito de exigir nada de ninguém, na verdade, né? Bom, mas se a gente pensar melhor, nesse rol de vidas que a gente já viveu, e a gente deve ter vivido muito, né? A gente deve ter vivido bastante. Nesse rol das vidas, será que numa dessas vidas passadas a gente já não foi pior do que aquele que está nos chateando? Então os Espíritos dizem, Leon Denis confirma aqui, que se a gente tivesse a oportunidade de dar uma olhada no nosso passado, a gente ia perdoar todo mundo, que a gente já fez pior, entenderam? Então, sempre ter essa disciplina no pensamento para lembrar disso a hora que o aborrecimento chegar. Combinado? Então, tá bom. E a gente precisa ser severo conosco e benevolente com o resto. Então, aquele que te aborreceu, que falou uma inverdade, que te aborreceu, olha, nem vou falar, te aborreceu com a política, te aborreceu com termos, te aborreceu com palavras, lembra, aquilo é o máximo que ele pode dar. Ele vai aprender, ele está na Terra, está para isso. E aí, quando aprender, isso não vai acontecer mais, né? Então, que nós possamos, né, ajudar esses que nos tentam tirar do sério, nos tentam, né, não conseguem. A gente pode instruir, esclarecer, guiar com doçura. E ao fazer isso, nós estamos nos incluindo na lei de solidariedade. Olha que bonito, né? Então nós estamos sendo solidários. E olha, isso é muito sério, né? Porque às vezes a maior parte das pessoas sofrem, às vezes por uma palavrinha que o outro falou, por um ato que o outro falou. Gente, às vezes uma coisa passa de uma vida para outra, a vingança vem na outra vida. Então vamos cortar isso, zerar, disciplinar os pensamentos para zerar essa situação. Agora, para finalizar, eu peguei lá um pedacinho do Leon Denis, que eu achei lindíssimo, que ele diz que a gente precisa lembrar sempre que
A felicidade não está nas coisas externas. Aí alguém vai falar, ah, Malu, vai falar que não tá? Se eu for pra praia, eu tô feliz. Quem falou? A felicidade não está lá, não está do lado de fora da gente. A felicidade está do lado de dentro. A gente se ilude achando que está do lado de fora. Então, eu quero morar não sei aonde, eu quero mudar não sei para onde, eu quero fazer não sei o que, não sei aonde, né? Porque aí sim eu vou ser feliz. Não é real, não é, né? E nem nas coisas exteriores, nos acasos. Por acaso aconteceu alguma coisa com a fulana, ela ficou tão feliz, comigo não acontece. Não é real, né? Na verdade, né? A felicidade só vai existir somente em nós mesmos, na vida interna que eu soube construir. Então, de acordo com pensamentos bons, elevados, tranquilos, de paz, de harmonia, com base na meditação, na oração, na aplicação do bem, eu vou ser feliz. Porque aqui a gente está falando de algo que não tem nada a ver com a condição financeira, tem a ver com o estado de espírito, né? Então, ele diz assim, que importa que o céu esteja escuro sobre nossas cabeças e os homens sejam maus em volta de nós. Se eu trago a luz na fronte, isso me lembra a centelha da luz divina que todos nós carregamos, a alegria no bem. Eu só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando no bem. E a liberdade moral no coração. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muitíssimo obrigada pela atenção. Vocês estão com um cara assim que eu podia continuar mais 1 hora. Mas é brincadeira. Olha, eu desejo muito que vocês levem com vocês toda essa questão do pensamento. Essa conversa vai estar amanhã no YouTube. Maria Lúcia Meneguin, eu estou lá. Eu espero que vocês levem e controlem os impulsos, os pensamentos que estão atormentando ou divagando, para que a gente possa sempre ter uma vida melhor. É vocês e eu também, porque eu não estou isenta de não precisar vigiar a todo momento. É isso. Muito obrigada pela atenção.